E ele começou a me mostrar um liberalismo que não era dos ricos, que era da lógica, sabe? Que você precisa... O que o imposto faz na vida de uma pessoa. Ele começou a falar de educação. E eu tenho saneamento básico, porque eu morava na periferia de Porto Alegre, na Restinga. Muito obrigada a todos. Tudo bem? Como é que tá? Tô bem, uma alegria. Bom te receber aqui. Uma alegria estar aqui, estou me sentindo em casa. Ah, que legal. Bem-vindo aqui ao nosso episódio, tá? A gente já há algum tempo explica para os nossos filiados, para a nossa audiência, que é uma audiência selecionada, que a gente quer crescer, como por óbvio, que o objetivo é trazer mais informações a esse nosso público, né? E eu acho que você é perfeita para isso. Obrigada, Rogério. A gente não se conhece hoje, né? Já tem história aí no partido, muito feliz de estar aqui. Lembra aquela vez lá na Câmara de Vereadores? Lembro. Quem sabe a gente conta isso hoje. Momentos Quem tensos. sabe? Momentos tensos. Mas faz parte. Vem cá, que tal a gente começar com alguma experiência sua lá no começo? Como é que foi você virar primeiro uma filiada, conhecer o partido e começar aí, quem sabe, contar essa experiência pra gente? Sabe, pessoal, Rogério, eu me lembro, era universitária, universidade particular, a minha jornada para o direito, sou formada em direito, a minha jornada lá já foi um movimento político, porque eu era uma jovem numa universidade federal fazendo enfermagem. Até que eu descobri que ser mulher e negra no mundo é uma coisa diferente, né? No Brasil significava que eu teria que ser de esquerda. Foi isso que a FURG, lá na FURG, na Universidade Federal, me passaram. E aquilo me incomodou, porque eu sempre fui num lar mais conservador, num lar mais à direita. E quando eu cheguei na Universidade Federal, eu me deparei com aquela realidade. O que te fazia ser conservadora? Bom, acredito que os próprios princípios e valores cristãos acabam me impulsionando para isso, uma ideia de prudência nas decisões, né? Nunca fui também aquela reacionária que reage, e de amar a liberdade, de entender o papel, e assim, na minha visão, desde casa, todos são iguais perante a lei, merecem um tratamento igualitário. Quando tu chegas na universidade, nem todos são iguais assim. Isso me lembra daquela frase no livro do George Orwell, da Revolução dos Bichos, né? Que todos são iguais. Mas espera, nem todos são tão iguais assim. Esse mas eu aprendi, né, na universidade. E aí eu comecei a entrar nesse confronto. E até, Rogério, que quando eu entro na Universidade Federal, essas questões começam a vir. Por quê? Numa faculdade de enfermagem, eu tenho que estudar sobre Michel Foucault, né? E perguntei para a professora, mas o que é esse negócio de direita e esquerda? E ela, como a professora de sociologia à esquerda, me fez questão de me explicar o que isso significava. E aí começou dentro de mim um confronto, que eu acredito que muitos filiados, para chegar até aqui, passaram. Esse confronto do que eu sou, do que eu acredito. Tinha tudo isso agora como verdade, agora tem esse contraponto. Então eu fui atrás de perguntas. Quando eu cheguei, voltei para Porto Alegre, já decidida a fazer direito, isso é uma outra jornada, eu disse, eu não quero uma universidade federal. Eu quero uma universidade privada, porque eu não quero greve, para começar, né? Eu não quero militância, porque eu já sei o que isso significa, e eu quero aprender para ser uma boa profissional. Só que eu chego aqui no burburinho do impeachment da Dilma, né, que estava acontecendo. Então, o cenário do direito, da faculdade de direito, apesar de ter o currículo bem, querendo ou não, a política toma conta do debate também, né? Então, a gente começou a ter aquilo. E eu, acompanhando a política, um dia vi um alemão baixinho botando a boca na RBS, ele era deputado suplente, e falando assim, na RBS, botando a boca na esquerda, assim, mas com propriedade. E eu me deparei, eu disse, ele tá falando tudo aquilo que eu queria dizer. Quem era ele? Marcel Van Hatten. Sim. E eu descobri que não era alemão, mas holandês. E aí começou... É que alemão a gente fala pra qualquer um que é loiro, Isso, né? Por exemplo, eu que sou lá do interior do Paraná, lá a gente chama polaco. Tu vê só. Porque lá estão mais poloneses que alemães. Então todo mundo que é loiro chama de polaco. Entendeu? Exatamente. Então, aí eu comecei a acompanhar o Marcel e teve as eleições ali de 2018, né? E teve um dia que tinha um gazebo ali no mercado público, que o pessoal monta um monte de gazebo da época de política, né? E eu vi um gazebinho do Novo ali, e eu disse, do deputado Marcel, vou perguntar, porque o Marcel tava naquela transição do PP pro Novo, né? Sim. E aí eu disse, eu vou perguntar. E cheguei lá e tinha um
um rapaz alto, assim, bem sorridente. E o Marcel tá aqui, acabou de sair. Né? Eu disse, papo de político, se bobear, o Marcel nem passou por aqui. Eu era tinhosa, né? E eu tava com meu livro de Direito Constitucional debaixo do braço, porque eu universitária, né? E aí eu disse, tinha que estudar pra prova. E aí eu comecei a fazer um monte de pergunta pra aquele cara que começou a me responder. E eu disse, não, mas agora eu vou apertar aqui. E ele começou a me mostrar um liberalismo que não era dos ricos, que era da lógica, sabe? Que você precisa... O que o imposto faz na vida de uma pessoa. Ele começou a falar de educação. E eu tenho saneamento básico, porque eu morava na periferia de Porto Alegre, na Restinga. Então eu comecei a fazer esses questionamentos. E essa pessoa se chama Carlos Bonamigo, né? Carlos Horácio Bonamigo, que foi também nosso presidente do diretório do Novo. E foi meu grande conselheiro, padrinho político nessa entrada aí. E aí o Bona... Enfim, a gente começou a desenvolver uma amizade e aí eu acabei entrando no partido por aí. Então é uma soma de coisas e quando eu encontro o Novo, eu disse, então, agora eu vou observar como o Novo vai se sair com o mandato. E a gente sabe o que foi o Marcel em seu primeiro mandato, também no segundo. Então, observando o trabalho do Novo, a atuação, eu comecei a dizer, não, eu quero conhecer mais sobre isso. Porque foi uma época que outros partidos também começaram na minha volta. A gente tinha o Rede, por exemplo, né? Um dia eu estava no meu estágio lá, em Canoas, fazendo estágio num órgão de saúde, e chegou um rapaz, um advogado, que hoje está em outro partido, e disse assim pra mim, pros meus chefes, subiu as escadas e disse assim, os chefes advogados ali, todo mundo trabalhando, hoje eu vim por causa dela, eu vim falar com ela, eu quero apresentar ela pra vice-prefeita de Canoas. E eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Mas é que chega um tempo, Rogério, e aí talvez tu saiba o que eu quero dizer, que parece que as coisas convergem pra um ponto só. Sim. Eu tava na FURG, eu disse, não quero saber de militância, não quero saber de política, vou pro direito. Porque eu quero ser uma profissional, trabalhar, ganhar meu dinheiro, ser sem incomodado. Quando vê, eu tô num estágio e a política veio pra mim de uma pessoa que quer me apresentar para uma vice-prefeita para eu opinar sobre uma política pública. Que eu achei uma bosta. Desculpa. A política que ela estava propondo. A política pública, você chegou a conversar com a vice-prefeita. Eu fui ouvir, né? E assim, tinha outras mulheres, mas assim, a intenção... E aí veio uma lição de Thomas Sowell que eu aprendi depois. A intenção da vice-prefeita, com respeito, falo, era maravilhosa. Só que o que na minha lógica não fazia sentido? Porque a intenção não produziria o resultado desejado. Como sempre. Como sempre. Isso Thomas Sowell ensina. Então, eu disse, não, o caminho não é esse partido. E olha que não é só o Thomas Sowell. A cultura popular, o conhecimento popular já diz, de boa intenção o inferno tá cheio. Não é só o Thomas Sowell, não. Muito bom. Não é verdade? É verdade. E aí eu fiquei com aquilo. E o Bona tava na questão da OAB, porque eles estavam montando Ordem e Liberdade. E ele disse, depois da eleição da OAB eu vou voltar a falar contigo. E não só voltou a falar comigo, como foi lá na Restinga, se apresentou pros meus pais e disse, olha só, se apresentou, que era o Novo, explicou. Então a compromisso do Novo, a responsabilidade, o entender que a liberdade é uma coisa que precisa ser fundamentada e precisa ter vínculo. Sim. E o Bona fala assim uma frase, a gente entra no Novo por causa das ideias, a gente fica por causa das pessoas. E muitas pessoas podem falar assim, não, nunca pode ficar por causa das pessoas. Mas é que se as pessoas são a representação da ideia e ficam em princípios e valores, realmente a gente fica... Eu penso no Rogério, eu penso em vocês que estão assistindo filiados, eu penso, né, nos meus amigos de partido, eles também refletem, eles são a ideia em pessoa, vocês são a ideia em pessoa, né? Então realmente a gente fica muito... É legal, nós pertencemos a um grupo que pensa como a gente pensa também, né? Exato. Isso é importante. Então, só para resumir, que eu sei que tem bastante coisa, foi essa aí a minha entrada e aqui estou no partido para contribuir. Que legal. Que papo ótimo que a gente está tendo aqui. Então eu vou aproveitar que a gente vai continuar com esse papo e pedir para vocês seguirem o canal, inscreverem-se no nosso canal e curtirem esse vídeo, tá?